E eu quero convidar os irmãos para que nós possamos fazer uma leitura bíblica na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler dois textos nessa carta, o primeiro no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, faremos a leitura inicialmente do versículo 1 ao versículo 5, e depois nós faremos também uma leitura de dois versículos no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Nos diz assim as Sagradas Escrituras. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Agora no capítulo 3, versículos 14 e 15, capítulo 3, 14 e 15, nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Bom, o reverendo Jango, ele já mencionou aqui que durante esse mês de maio, geralmente, boa parte das igrejas estão aí lembrando da importância da família, pelo fato de que esse mês é considerado o mês da família. Por isso, então, se foi estabelecido essa série, Minha Família, uma bênção de Deus, e hoje, especialmente, nós estaremos pensando sobre a prática devocional no ambiente familiar, e eu vou buscar fazer uma relação entre essa prática devocional no ambiente familiar e também, lógico, a vida missional que nós precisamos ter, porque me parece que um dos pilares que a igreja está trabalhando esse ano é sobre a evangelização, A igreja tem pensado também sobre a evangelização. Então, sendo assim, de que maneira essa prática da vida devocional no ambiente familiar também favorece a obra missionária, aquilo que a igreja precisa fazer como corpo que foi constituído pelo Senhor Jesus Cristo. Mas, antes de entrar propriamente dito nesses textos que nós acabamos de ler, eu acho que é importante aqui a gente pensar um pouco sobre o que seria essa vida devocional em família, essa prática devocional em família. Isso aqui não tem grandes segredos, Nós estamos falando de uma família que se dedica à vida de oração, da leitura da palavra, que pratica as disciplinas espirituais em conjunto. Bem sabemos que nós, como cristãos, temos essa necessidade de termos uma prática devocional. É preciso que nós todos tenhamos uma prática devocional. Mas só que essa prática devocional, ela não foi feita, ou Deus não estabeleceu isso para que nós pudéssemos vivenciá-la apenas no nosso particular, individualmente. Mas Deus requer de nós que essa prática também seja uma prática coletiva, em especial essa prática seja realizada em família. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, Josué, que certa vez chegou para o povo e ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso está registrado em Josué capítulo 24, versículo 15.
nós vemos aqui ele dizendo que não somente ele, mas ele e a casa dele estaria servindo ao Senhor. Nós temos um pregador muito conhecido do século XIX chamado Charles Spurgeon, que é considerado também o príncipe dos pregadores, e esse pregador, certa vez, ele disse o seguinte: se queremos criar uma família piedosa, que será uma semente para servir a Deus, quando nossas cabeças estiverem sobre as nuvens do vale, procuremos prepará-la no temor de Deus, reunindo-nos como uma família para a adoração. Nós sempre dizemos que queremos uma igreja que seja uma igreja forte, que seja uma igreja que evangeliza, que seja uma igreja que faz Jesus conhecido às pessoas, uma igreja missional, uma igreja que seja relevante aonde ela está inserida. Mas para que isso aconteça, eu acredito que é fundamental que todos nós tenhamos essa vida devocional, em especial em família. Eu sei que nem sempre é fácil que nós consigamos manter, né, essa vida devocional. Algumas coisas acontecem que a gente acaba perdendo o foco. Lá em casa, por exemplo, nesses últimos dias, nós estabelecemos um desafio para toda a família. O desafio foi o seguinte: todo mundo vai dormir com a Bíblia na cama, certo? Ou perto da cama. Por quê? Porque quando acordarmos, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma leitura bíblica, pelo menos um versículo, e depois, no momento do café da manhã, vamos sentar juntos e ali cada um vai falar um pouco sobre aquela leitura que fez. Ao mesmo tempo que nós estamos tomando café, a gente está conversando sobre a Bíblia. Nós estamos chamando isso de Café com a Palavra, certo? Esse é um programa que tem da Igreja Presbiteriana de Manaus, lá no Amazonas. Mas, queridos irmãos, falando propriamente dito sobre esse texto que nós lemos, nós vemos aqui que esses dois textos apresentam dois exemplos de mulheres que valorizaram essa vida devocional em família, que valorizaram a sua função ou a sua missão de serem sacerdotisas dentro do seu lar. Nós estamos falando de Lloyd e Eunice, que contribuíram e muito para a formação do jovem pastor chamado Timóteo. Nós vemos aqui nesse texto que essas mulheres se dedicaram a ensinar as Sagradas Escrituras ao jovem Timóteo desde a sua infância. Elas tiveram essa preocupação, elas tiveram esse cuidado. E eu sempre penso que essa dedicação de Lloyd e Eunice no ensino de Timóteo foi fundamental para que nós tivéssemos, então, a formação de um dos maiores líderes que o cristianismo já teve. O próprio apóstolo Paulo, nós vamos ver um pouco mais à frente, vai fazer elogios a Timóteo e trazendo à memória a função, o papel, tanto da sua avó, quanto também da sua mãe, nessa formação do jovem Timóteo. Nós sabemos pouca coisa sobre essas mulheres, mas o certo é que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele passou ali pela região da Galácia, né, em especial na cidade de Listra. Ali ele pregou o evangelho, e é possível que essas irmãs tenham chegado ao conhecimento do evangelho por intermédio da pregação do apóstolo Paulo. E, consequentemente, também Timóteo recebeu a Jesus por meio desta pregação. Só que a vida, em especial de Eunice aqui, não era uma vida fácil, porque ela era uma judia que era casada com um grego, certo? Uma judia casada com um grego. E aí, com certeza, ela teria naturalmente dificuldades para poder, então, levar Timóteo ao conhecimento das Sagradas Escrituras e ter uma vida piedosa diante do Senhor. É tanto que na cultura ali dos judeus mais conservadores, por exemplo, quando um judeu casava com um gentio, às vezes eles faziam uma cerimônia simbólica de sepultamento, para dizer que aquele filho é como se estivesse morto a partir daquele momento. A vida de Eunice, com certeza,
não era uma vida fácil, porque ela tinha que educar Timóteo nos caminhos do Senhor, sem o apoio do marido, e possivelmente também não tinha o apoio dos seus irmãos judeus. Provavelmente ela era marginalizada. Mas só que apesar de todas essas dificuldades, Eunice não desistiu da sua missão de educar Timóteo nos caminhos do Senhor. Mas ela perseverou. Ela valorizou a vida devocional. Ela valorizou a vida de culto familiar com o seu filho. E por isso, então, ele se tornou esse grande líder. E o que eu quero pensar, então, destacar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, como pontos para a nossa reflexão, é de que maneira essa vida devocional proporcionou, então, a Timóteo se tornar esse grande líder dentro do cristianismo. E eu quero, então, pensar sobre algumas ferramentas ou pré-requisitos que nós precisamos ter para poder atuar na missão de Deus e como o culto familiar ou a vida devocional pode contribuir para que isso aconteça. E a primeira coisa que eu quero destacar juntamente com os irmãos é que a prática devocional em família, ela favorece ao conhecimento da palavra de Deus. E eu quero que vocês voltem a atenção mais uma vez para o texto, lá no capítulo 3, e nós vamos dar uma olhada mais uma vez nos versículos 14 e 15. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo reconhecendo que Timóteo era alguém que conhecia as sagradas escrituras. E ele diz que Timóteo precisava permanecer naquilo que ele conhecia sobre as sagradas escrituras. Mas o apóstolo Paulo faz um destaque dizendo que ele sabia, desde a sua infância, aquilo que ele estava vivendo enquanto discípulo de Jesus Cristo. O seu conhecimento bíblico vinha do berço, vinha dos ensinamentos da sua mãe, Eunice, e vinha dos ensinamentos da sua avó, Lloyd. E aí, nesse ponto, queridos irmãos, eu quero dizer que nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus Cristo, também nesse tempo presente, não podemos sermos, de fato, de verdade, relevantes dentro da sociedade onde nós estamos, se não houver esse conhecimento das Sagradas Escrituras. E aqui eu quero afirmar a importância do culto doméstico para que nós tenhamos o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. É comum que os pais, às vezes, terceirizem o ensinamento da Bíblia para a liderança da igreja. Geralmente, quando se tem essa prática devocional, espera-se que o pastor da igreja seja dedicado numa escola dominical, na pregação, para que os membros tenham conhecimento das Sagradas Escrituras. Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Qual a maneira que nós temos dos nossos filhos conhecer as Sagradas Escrituras e permanecerem firmes diante das Sagradas Escrituras? Nós, enquanto pais, ensinando essas crianças no caminho em que elas devem andar. É importante que você tenha o auxílio do pastor. É importante que você tenha o auxílio da sua liderança. Mas esta é uma missão especialmente minha enquanto pai e especialmente também dos irmãos enquanto pais. Nossos filhos precisam saber o Deus a quem nós servimos. Precisa saber quem é esse Deus. Os nossos filhos precisam saber de que maneira Jesus Cristo nos amou, de que maneira Ele se entregou por nós. E a maneira que eles têm de saberem disso é por meio da palavra do Senhor, é por meio das Sagradas Escrituras. É essa palavra que vai dar a eles o entendimento para a salvação. E nós precisamos então levar esse ensinamento aos nossos filhos. O Salmo 119,
versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O próprio apóstolo Paulo, ele vai apresentar a Bíblia como sendo o nosso manual, como sendo a nossa regra de fé e prática. E a confissão de fé do Westminster, ela vai confirmar isso lá no seu capítulo 1, quando vai dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se nós temos a Bíblia como grande manual, a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, logo nós chegamos à conclusão de que é fundamental que tenhamos dedicação no ensino das Sagradas Escrituras para os nossos filhos. Porque se nós não tivermos dedicação, aqueles que são concorrentes, eles serão dedicados naquilo que eles estão fazendo. Eu sempre costumo dizer que nós temos concorrentes quando se fala sobre educação cristã. Ao mesmo tempo que você está procurando ensinar ao seu filho aquilo que ele precisa fazer, a maneira como ele deve agir, como discípulo também de Jesus Cristo, nós temos pessoas aí fora que estão apresentando um caminho oposto. Temos pessoas aí fora que estão querendo levar os nossos filhos para uma outra direção. E eu sempre costumo dizer também que se determinados temas nós não tratarmos à luz das Sagradas Escrituras, eles lá fora vão tratar. Se você não conversar com os seus filhos sobre temas que às vezes são sensíveis e que a Bíblia nos traz orientação para a gente tratar esses temas, não tenho dúvidas de que lá fora muitos irão conversar com eles sobre esses temas. E eles não vão conversar de maneira alguma à luz das Sagradas Escrituras. O ensinamento vai ser o oposto. Sendo assim, queridos irmãos, que nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Mas, além disso, queridos irmãos, nós vemos nesse texto que essa prática devocional também favorece ao amadurecimento na fé. E aí eu queria que você voltasse um pouquinho no capítulo 1 do texto que nós lemos, no capítulo 1, e lêssemos apenas o versículo 5, que diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Veja o destaque que o apóstolo Paulo faz aqui em relação à fé de Timóteo. Ele diz que a fé de Timóteo é uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. E essa fé era a mesma fé que já estava presente em Eunice, a mesma fé que já estava presente em Lode. Queridos, quando nós mostramos a verdade das Sagradas Escrituras para os nossos filhos, quando nós falamos de Jesus para os nossos filhos, quando nós apresentamos aquilo que é revelação de Deus para os nossos filhos, mas não somente através de palavras, mas também através do nosso testemunho, através da nossa vida, através das nossas atitudes, consequentemente, isso vai despertar em nossos filhos a mesma fé que está em nossos corações. Os nossos filhos também serão alimentados espiritualmente. E talvez o que nós estamos precisando mais em nossos dias são pessoas dentro de nossas igrejas, que são pessoas que vivem somente por fé. Pessoas que se movimentam por meio da fé em Cristo Jesus. Porque nós temos a fé, que é a fé salvadora, que nos leva à salvação, mas na nossa caminhada, no dia a dia, precisamos nos movimentarmos também por fé. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus nós temos, por exemplo, no capítulo 10, versículo 38, dizendo o seguinte: mas o justo viverá pela fé. A maneira que nós temos de agir enquanto discípulos de Jesus Cristo é agir por meio da fé. E de que maneira nós teremos fé? Conhecendo as Sagradas Escrituras. De que maneira nós teremos fé? Orando, buscando a face de Deus. E nós queremos isso não apenas individualmente, nós queremos isso enquanto família. Os nossos filhos também precisam dessa fé que está em seu coração, que está em meu coração. Da mesma maneira que você tem se dedicado ao serviço a Deus, os seus filhos também precisam se dedicar. Mas para isso eles precisam terem fé. E por isso, então,
nós dizemos que o culto doméstico, ele é fundamental nesse processo, porque você não fica esperando que o pastor ensine ao seu filho sobre fé, mas você exerce sua fé no seio familiar e você leva também o seu filho ao exercício da fé. Mas, além disso, nós vemos aqui também nesse texto que a prática devocional em família, ela favorece a formação do caráter e do testemunho cristão. Ainda no capítulo 1 do texto que nós lemos, em especial no versículo 4 e também no 5, nos diz assim, capítulo 1, versículo 4 e 5. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lode e em tua mãe Eunice. Eu quero destacar aqui, irmãos, mais uma vez a palavra fé, ou a frase fé sem fingimento. Se você pergunta às pessoas aí se elas têm fé, elas vão dizer que têm fé. O reverendo Jean estava falando de umas atividades que ele realizava lá no Projeto Sertão, e ele fazia a seguinte pergunta para as pessoas, depois do evento: você aceita Jesus? E geralmente as pessoas respondiam assim: não, eu aceito a Jesus. Eu aceito a Jesus todos os dias. Jesus está no meu coração, eu aceito a Jesus. Mas só que esse dizer, eu aceito a Jesus, na verdade é aquela coisa automática assim, tipo, não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo. Bem assim também é quando a gente pensa sobre fé. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Só que algumas têm fé aí em objetos, têm fé em outros deuses que não seja o Deus a quem nós temos servido, fé que não é em Jesus Cristo. E nós estamos vendo que a fé de Timóteo estava em Jesus Cristo e ela era considerada por Paulo uma fé sem fingimento. Ou seja, o ser cristão, o ter fé de Timóteo era uma coisa que era verdadeira. Ele tinha testemunho de vida. Se vocês olharem lá em Atos, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então percebam que o apóstolo Paulo elogiou a vida cristã de Timóteo, dizendo que a fé de Timóteo era uma fé sem fingimento, mas não era apenas o apóstolo Paulo que percebia isso na vida de Timóteo. Também os irmãos que estavam em Listra, também os irmãos que estavam em Icônio, dizia que aquele jovem era um jovem de bom testemunho. Era alguém que era respeitado pela comunidade, era alguém que estava diante do Senhor. E mais uma vez eu volto a afirmar que Timóteo tinha esse bom testemunho como fruto da sua vida devocional em família. Foi aquilo que a mãe e a avó de Timóteo ensinou para ele, que foi determinante para que ele pudesse, então, ter essa formação do caráter cristão, da identidade cristã, de ser servo fiel a Jesus Cristo. E nós precisamos, assim como Timóteo, também termos essa fé sem fingimento, sermos crentes fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso culto familiar, ele é fundamental para que isso aconteça. Todo pastor gosta de ouvir das pessoas aí fora, nossa, como os membros lá da sua igreja são maravilhosos, pessoas dedicadas que estão fazendo agora aqui uma arrecadação de suco de uva para poder então fazer uma doação. Isso significa dizer caráter cristão, pessoas que estão dedicadas a servir ao outro. Como é bom também para um pai chegar na escola e lá na escola o professor dizer, nossa, como seu filho é um filho exemplar aqui nessa escola, como seu filho só tira boas notas, nunca brigou com um coleguinha. Eu não sei se algum irmão aqui já foi chamado na escola para poder tratar uma situação relacionada ao filho, de alguma situação desagradável lá. Às vezes acontece, mas como é bom quando você só ouve elogios em relação ao seu filho. Isso é possível? Sim, é possível. E sendo assim, queridos irmãos, não vamos desprezar o nosso culto familiar, o nosso encontro enquanto família, porque isso, não tenho dúvidas, que vai ser determinante na formação do caráter cristão dos nossos filhos. E eu quero encerrar com uma palavra
de um pastor bem conhecido também, presbiteriano, que viveu no século XIX, chamado James Alexander, que ele dizia o seguinte: voe imediatamente com a sua família ou o seu lar ao trono da graça. Se você entende que tudo isso é importante, que a vida devocional leva os nossos filhos e a nós mesmos também ao conhecimento das Sagradas Escrituras, a uma vida de fé, a vivermos com um testemunho cristão verdadeiro, então que nós possamos, como disse esse autor, voar imediatamente com o nosso lar ao trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Valorize esse momento. Não permita que os seus filhos sejam ensinados pelos de fora, mas que o nosso lar seja um quartel-general, onde os nossos filhos estarão aprendendo sobre Jesus Cristo, onde os nossos filhos estarão aprendendo a amar Jesus Cristo, porque somente dessa maneira nós teremos também uma igreja mais forte e nós teremos uma sociedade melhor. Que Deus possa abençoar todos nós.